Cowboys pastorando grandes manadas, bandidos roubando bancos e trens em movimento, índios vilões, xerifes bonzinhos, os caçadores de recompensa. Todos esses personagens num cenário bem destacado de todos os outros que conhecemos. Desertos áridos, o pôr do sol num horizonte sempre alaranjado. Essa é a fórmula do bom e velho oeste. Mas até onde tudo isso realmente é realidade e onde começa a ficção? Senhoras e senhores, eu sou o Daddy Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. No vídeo de hoje iremos voltar para a época do êxtase do ouro. Quem aí pegou a referência? Essa é braba, hein? Enfim, iremos descobrir como surgiu o Velho Oeste, como era viver nessa época, de onde veio esse cenário e esses personagens tão interessantes que foram explorados aí em centenas e centenas de filmes diferentes. E claro, saber o que é verdade e o que é coisa de filme. Como sempre, bora começar do início. Quando os colonizadores dos Estados Unidos chegaram lá, vindos da Europa, em 1565, para ficar de uma vez, eles ancoraram na costa leste daquelas terras e começaram a povoar apenas por ali. Não havia uma intenção de ocupar o máximo de terra possível ou algo do tipo. O oeste era praticamente um ermo inóspito e anárquico. Aquelas bandas só passaram a ganhar atenção de verdade a partir de 1848, e isso só aconteceu por dois motivos. Primeiro, a corrida do ouro. Ouro foi descoberto na Califórnia e muitas pessoas migraram para lá para trabalhar no garimpo. Segundo, o Homestead Act. Ainda nessa mesma época, meados do século XIX, a Europa passava por muitas guerras, como sempre, né? E como sabemos, a guerra traz fome, pobreza, causa medo nas pessoas. O presidente Abraham Lincoln se aproveitou disso e fez uma campanha espalhando milhões de panfletos pela Europa. Para você garantir posse de uma terra, você tem que povoar ela. Então, nesses panfletos, Abraham Lincoln prometia 160 hectares de terra para quem cultivasse nesse espaço por 5 anos. E isso trouxe centenas de milhares de imigrantes que foram se espalhando cada vez mais rumo ao oeste. E esse acontecimento ficou conhecido como Homestead Act. Vocês já ouviram aquela história de que os Estados Unidos são a terra prometida? Então, é por causa disso aqui. Existe essa pintura aqui que mostra bem esse feeling, esse sentimento do progresso americano. Os imigrantes chegando lá do leste, vindo cultivar as suas terras, as carruagens rumo ao oeste e descobrindo as terras inóspitas, os cowboys e as manadas. E esse espectro, essa entidade representando o progresso, trazendo linhas teleféricas e linhas de trem que ligariam uma costa do país à outra. E claro, tudo isso de encontro com os índios que já existiam lá, que iam sendo expulsos ou massacrados. Para vocês terem ideia, no início de tudo, onde a locomoção era feita por diligências, carroças puxadas por cavalos, a viagem até a Califórnia poderia durar de 4 a 6 meses. E finalmente, com as linhas de trem, quando elas terminaram de ficar prontas e foram inauguradas e tudo mais, o tempo caiu para 20 a 30 dias. Pois bem, as pessoas então foram povoando o oeste, criando várias e várias pequenas cidades. Quando um povoado era formado, as pessoas tinham que enviar documentos para o governo que reconhecia não só a localidade, mas também organizava as coisas por ali, reconhecia as propriedades de cada um e tudo mais. Depois disso, cada cidade já podia formular as suas leis, além de eleger um prefeito, um juiz e um xerife. Nosso cenário do Velho Oeste já está praticamente formado.
Uma coisa interessante é que, muito diferente dos filmes, as armas eram proibidas. Era muito comum você chegar numa cidade e a primeira coisa a se encontrar ser uma placa enorme dizendo alguma coisa como: "Você é bem-vindo, suas armas não". Talvez os filmes nos passem essa sensação de que todo mundo andava armado e que sempre havia a sensação de perigo, mas na verdade isso realmente é coisa de filme. Essas cidades eram bem pacíficas, com baixas taxas de homicídio. Mas não existe paraíso. É óbvio que de qualquer forma também surgiam os fora da lei e diversos tipos deles. Ladrões de banco, ladrões de trem, assassinos de aluguel que recebiam muitos contratos por causa de disputas de terra ou famílias concorrendo à predominância em alguma cidade. Consequentemente, esses fora da lei que davam muita dor de cabeça, os mais perigosos e os mais famosos, tinham as suas cabeças postas a prêmio, e isso fez surgir os caçadores de recompensa. Como era tudo muito novo, ficava mais fácil para o governo terceirizar a busca por esses criminosos, então se espalhavam cartazes oferecendo recompensas para quem capturasse tal criminoso, vivo ou morto. Nesse momento, talvez você já esteja se perguntando: e cadê os índios? A boa da verdade é que os índios representados como vilões nos filmes foram as maiores vítimas de toda essa história. Eles simplesmente eram expulsos à força de suas terras, sendo exilados cada vez para mais longe de acordo com que a expansão aumentava. Algumas tribos maiores, porém, que tinham força, que tinham contingente para revidar o ataque, resistiam. Essas tribos não queriam mudar de lugar, queriam preservar as suas terras, suas raízes, suas tradições. E isso gerou alguns episódios de guerra mesmo. Milhares e milhares de índios contra, entre aspas, milhares e milhares de homens brancos. Mas no final das contas, o aço e a pólvora sempre derrotavam o arco e a flecha. Um outro detalhe que eu não posso deixar passar é sobre os duelos, aquela coisa de duas pessoas com assuntos pendentes, se encarando, prontas para sacar as suas armas e com a certeza de que apenas um ali sairá vivo. Isso realmente acontecia, mas era proibido. Porém, vocês já ouviram falar que existem leis entre os ladrões? Pois é, o duelo também tinha as suas regras. Um duelo tinha que ter testemunhas para não haver a possibilidade de covardia. Todos deviam sacar suas armas ao mesmo tempo e cada um só podia dar um tiro. No meio de todo esse cenário e sobre essas circunstâncias que a gente conheceu aqui, é óbvio que muitas pessoas se destacaram. O xerife Pat Garrett, que matou o lendário fora da lei Billy the Kid. Porém, depois foi morto por Jim Miller, o mais famoso assassino de aluguel do Velho Oeste. Eu acabei de citar 3 pessoas numa frase. Existem dezenas desses caras com histórias muito interessantes, sejam eles índios, xerifes, ladrões, assassinos, cowboys, caçadores de recompensa. A mistura desse lugar tão diferente, destacado de todo o resto da realidade, com esses personagens emblemáticos, geram um cenário perfeito para boas histórias. E é por isso que no século passado houveram centenas, literalmente centenas de filmes com esse tema. Eu espero, então, que tenha ficado claro o porquê, seja na ficção ou seja na realidade, temos esse fascínio pelo bom e, mais uma vez, Velho Oeste. Você curtiu esse vídeo? Então pode ficar alerta porque eu estou preparando um bônus contando algumas histórias de alguns personagens reais e importantes do Velho Oeste. Caso eu já tenha postado esse vídeo, ele vai aparecer aí para você na tela final. E por fim, se você gostou desse vídeo, se você aprende algo aqui comigo no canal, aprende algo com o meu trampo e quiser me dar uma moral, uma ajuda mesmo, eu ficaria muito grato. Para isso existe o meu Apoia-se. Lá você pode doar uma graninha todo mês e você pode fazer isso a partir de R$1, beleza? Muito obrigado desde já,
Muito obrigado a cada um dos já apoiadores e o nosso destaque para o Robert e para Márcia, os vilões do Covil. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!